rezar em ação de graças por Mustafa Al-Rain, que fez aniversário, um rapaz do Itaim, um amigo meu, família libanesa, jovem, que está estudando em Toulouse, na França. E também rezar também em ação de graça por Amir Al-Rain, o irmão dele, que finalmente está fazendo a faculdade de Direito em São Paulo. Quando você me invocar, eu vou atendê-lo, vou libertá-lo e dar-lhe glória. Vou favorecê-lo com longa vida e vou mostrar a minha salvação, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos celebrar com dignidade os santos mistérios, mistério da Eucaristia, mistério da Palavra, mas para isso nos coloquemos diante de Deus, reconheçamos a nossa indignidade, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e aos santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Concedei-nos, Deus Onipotente, Deus Todo-Poderoso, que pela observância da Quaresma alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo e a nossa vida seja dele um digno testemunho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Ouçamos o texto, a primeira leitura, o livro do Deuteronômio. Livros bonitos que tem na Bíblia. É claro, foi escrito muitos séculos depois. É uma releitura do livro do Êxodo, faz a memória do livro do Êxodo. O livro mais perigoso da Bíblia é o livro do Êxodo, vocês sabem. Para muitos católicos conservadores e outros tipos de gente que tem fé,
se pudessem, eles arrancariam o livro do Êxodo da Bíblia e jogariam na lata do lixo, porque é um livro muito perigoso. É um livro que fala da necessidade de ser povo, é um livro que fala da natureza humana, as bondades e a crueldade da natureza humana. É um livro que nos fala da vida. Um livro que nos fala do processo da vida, caminhar. Então o livro de Deuteronômio, que foi escrito muitos séculos depois, ele refaz, numa perspectiva da fé, a vida de Moisés. E refaz, dentro dessa perspectiva de fé, o comportamento e a atitude do povo de Deus, a partir da fé. Então o livro do Deuteronômio é um livro que faz memória do grande livro do Êxodo, que é a base do Antigo Testamento, a base da compreensão do Antigo Testamento. É o livro que está no coração da Bíblia. É o coração da Bíblia, é o livro do Êxodo no Antigo Testamento. Então, Moisés, antes de morrer, aqui, momentos antes de ele morrer, esse episódio, Moisés então reúne o povo e fala para o povo professar a fé. Nunca esquecer da fé. Fé em quê? A fé nas coisas que Deus fez por nós. Quem éramos? O que somos? Como estamos? A fé. A fé a partir da ação dos atos de Deus, que no processo da caminhada nos ensina. Por isso esse texto que está aqui é a profissão de fé judaica. Nós não temos a nossa profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que a nossa profissão de fé também relata os atos de Deus, desde o Gênesis, e situa historicamente a pessoa de Jesus Cristo. A profissão de fé nossa, ela é inspirada também na profissão de fé antiga, judaica, que é realmente isso aqui, olha. Meu pai era um arameu errante, desceu do Egito com poucas pessoas, viveu lá como estrangeiro, vai recordando, né? Viveu lá como estrangeiro, tornou-se uma nação forte, um povo forte. Mas sofremos muito no Egito. Sofremos muito, passamos todo tipo de coisa ruim no Egito. Fomos oprimidos, sujeitaram-nos a dura escravidão. Olha lá, a realidade, o ver a realidade, o enxergar a realidade. E depois, mas Deus nos auxiliou, Deus nos ajudou, Deus ouviu a nossa voz, Deus viu a nossa miséria, o nosso sofrimento, a nossa opressão. E Deus nos deu, apesar de sermos um povo nessa condição, vivendo assim, Deus nos deu a coragem e a força para que a gente ocorresse a libertação de tudo isso. Então, a profissão de fé é um olhar sobre a realidade da vida, da política, porque aqui quem oprime o povo hebreu no Egito? É o faraó. É um político, ele é um político, é um faraó, que ao mesmo tempo não é só faraó, não é só político, é Deus, né? Na visão egípcia, né? Então vocês imaginem o grau, né, de opressão, né? O Egito foi uma grande ditadura, um império grandemente, fortemente ditador. Um dos primeiros grandes impérios que investe no exército, da formação militar, com o objetivo de dominação. E dominando os povos, escravizava os povos. Desrespeitava a cultura e a religião dos outros povos.
Por isso o faraó tem o ar da divindade. Ele é Deus. Né? Ele é Deus. Então vocês já viram. As raízes da opressão está no econômico e está também no religioso. As raízes da opressão, da submissão humana, da escravidão, do sofrimento. E aí então Moisés, ele ensina o povo a nunca esquecer. Isso aqui, na Páscoa judaica, é rezado, né? Reza-se na sinagoga e se reza em cada família. Se reúne na Páscoa judaica e eles fazem isso daqui. O costume, diz Moisés, deve ser assim. Na família, o mais jovem pergunta para o mais velho da família: por que hoje estamos todos reunidos aqui? O mais velho vai dizer isso daqui. Mais velho. Porque nós éramos um arameu errante, poucas pessoas, fomos um povo forte, fomos levados para o Egito, fomos oprimidos, passamos fome, passamos necessidade. Por isso que a Páscoa judaica, ela é uma Páscoa simples. É um almoço, uma janta, onde não tem luxo nenhum. Come-se pão sem fermento, come-se ervas amargas para lembrar o sofrimento do povo. É a memória, trazer a memória, né? Trazer a memória. Então Moisés nos fala sobre isso. Ter fé em Deus a partir da realidade, não fora da realidade, mas ter fé em Deus a partir da realidade, dos fatos, dos atos de Deus, dos atos que Deus nos fez, porque Deus sempre nos quer levar para o melhor. E Moisés morre logo em seguida. Ele não entra em Canaã. Aqui é antes de entrar em Canaã, esse texto do Deuteronômio, capítulo 26. Ele morre logo em seguida de dizer essas últimas palavras, praticamente é o testamento dele, digamos assim. É uma espécie de testamento de Moisés. Nunca esquecer disso. A fé, ela tem que ser vivida na realidade da vida. A fé tem que ser vivida na realidade da vida, na compreensão da realidade da vida. A fé, ela não é uma fé de simples autoajuda, não é autoajuda. Não, é a realidade da vida, é olhar a realidade da vida. O povo hebreu aqui, como é que você acha que esse povo se sentia no Egito, hein? Se sentia um traste, se sentia não tinha autoestima, um povo que não tinha autoestima. Um povo que era tratado como nada, um povo que era explorado em todos os sentidos, se sentia como? O pior das pessoas. A pior das pessoas. Mas, olha aí, Deus reverteu tudo isso através de suas ações, através da realidade. Então não é uma autoajuda no sentido psiquiátrico, psicológico, essas coisas, né? Como hoje a grande tendência da fé evangélica cristã é sempre, até católicos também é assim, né? Tratam a fé como se a fé fosse algo simplesmente para isso. Não é simplesmente para isso. É para melhorar. É para tirar você daquele sofrimento. É para você compreender o seu sofrimento. É para você se penitenciar dos seus erros. É para você celebrar vitoriosamente depois a vida. Olhar a vida. Por isso o salmo de hoje, o salmo 90, que é o salmo mais rezado nas cadeias, é o salmo mais rezado pelos presos, né? Porque eles acreditam nessa, eles sabem de cor, inclusive, né? Sabem de cor esse salmo, que é um salmo que nos fala sobre a eternidade de Deus.
É o salmo que nos fala sobre a eternidade de Deus. É o salmo que nos fala sobre a proteção de Deus. Somente somos protegidos por Deus, diz o salmista. A nossa segurança está somente em Deus, não nos seres humanos, não nas pessoas. Então Deus é que é o nosso defensor. E por isso que eu sei, porque a gente sabe, porque quem visita a cadeia sabe disso. Eles rezam também, né? Os presos também rezam. Eles também não ficam só na cadeia. Eles rezam também. Mas esse salmo aqui é o salmo, entendeu? Sabe de cor. É um salmo muito bonito. Claro que eles usam no outro sentido, né? O sentido deles é outro, né? Não é nesse sentido aqui do bíblico, né? É o salmo que diz: aquele que habita sob a proteção do Altíssimo vai ter descanso na sombra do Onipotente. Este dirá a Deus: o meu refúgio, a minha fortaleza é Deus. É somente nele que eu confio. Então Deus vai te livrar do laço dos caçadores. Deus vai te livrar da palavra amarga, da palavra que destrói. Deus vai te proteger, vai te cobrir. Deus será o seu refúgio, seu escudo, ó, o escudo. Deus vai ser a sua armadura, a sua couraça. Deus vai te proteger. Deus vai ser assim, porque Deus é fiel sempre. Deus é fiel sempre. Você não vai ter medo do terror noturno. Não vai ter medo da flecha que voa de dia, da doença que se alastra, da mortandade que devasta o mundo, o dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você será protegido. De você não se aproximarão. Basta que você olhe com os seus olhos e você verá que quem é ruim paga aqui mesmo. Paga aqui. Porque Deus é o nosso refúgio. Deus fez o Altíssimo a tua morada. Você é a morada de Deus. Olha que bonito. Portanto, o mal não vai chegar perto de você. O flagelo não chegará na tua casa. Porque os teus anjos, eles vão te proteger. Vão ter respeito por você. Vão te guardar em todos os seus caminhos. Eles te levarão com as suas mãos, em suas mãos, para que você não tropece na caminhada, para que você não tropece no caminho. Você vai andar sobre serpente, gente ruim, gente maléfica. Você vai pisar nos leões que querem te devorar, nos dragões que querem te destruir. Porque você se apegou a Deus, Deus vai te livrar de tudo isso. Eu vou protegê-lo, porque você conhece a mim. Você clamará por mim, e eu atenderei você. Com ele estarei na tribulação, diz o salmista. Ai, que bonito. Com ele, Deus estará conosco no nosso sofrimento, na nossa tribulação que a gente passa. Deus vai nos livrar de tudo isso. E Deus vai saciar a gente de muitos dias e vai mostrar a salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Digamos todos: fique com a gente, ó Deus, no meio da
adversidade. Isso. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, retirou-se das margens do Jordão. Durante 40 dias esteve no deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e foi tentado pelo diabo. Nesses dias, fez jejum, não comeu nada, e passando esses 40 dias, é que Jesus sentiu fome. O diabo disse para Jesus: se você é filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, Deuteronômio capítulo 6. Jesus ensina o capítulo 6 de Deuteronômio. Ele recita para o diabo: está escrito no Deuteronômio, nem só de pão vive o homem. Aí o diabo levou Jesus para um lugar bem alto, mostrou para ele todos os povos da terra, todos os reinos, e disse para o diabo: tudo isso eu vou te dar, todo esse poder, toda a glória desses povos todos, porque me foram confiados, e eu dou a quem eu quiser. Mas se você, somente isso vai acontecer, se você se ajoelhar diante de mim, disse o diabo, e aí tudo isso vai ser seu. Jesus respondeu: está escrito em Deuteronômio capítulo 6, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele vai prestar culto. Aí o diabo levou Jesus para Jerusalém, colocou-o sobre a torre mais alta do templo e disse, citando o Salmo: se você é filho de Deus, se joga daí de cima. Nada vai acontecer com você, porque os anjos virão te proteger. Joga daí de cima. E os anjos vão segurar você na palma da sua mão e te levarão para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: está mandado, está escrito, pelo amor de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo, tendo terminado essas 3 mais importantes tentações, toda espécie de tentação, retirou-se da presença de Jesus até voltar num tempo que ele quisesse. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto, minha gente? Primeiro domingo, Lucas é um espetáculo. O evangelista Lucas, São Lucas é um espetáculo. Porque São Lucas, essas 3 tentações estão relacionadas com todo o evangelho. Lembrem, só para vocês não esquecerem, Jesus, pequeno, com 8 dias, foi apresentado no templo de Jerusalém. Lá com os 12 anos, estava ele lá na celebração da Páscoa, quando então ele ficou lá no templo conversando com os catequistas do templo, etc. E os pais foram embora. Você lembra desse episódio? Jesus, então São Lucas diz assim, olha, Jesus começou a sua vida de fé no templo de Jerusalém e terminou no templo de Jerusalém. Na Páscoa, na Semana Santa, nós percebemos isso. É no templo que Jesus fala as últimas coisas que ele tem que falar, os últimos grandes ensinamentos. E todos os evangelistas mostram esse itinerário de Jesus.
uma caminhada que ele faz. A caminhada que ele vai fazendo. E quanto mais perto ele vai chegando do templo de Jerusalém, mais bravo Jesus vai ficando. Mais claro ele vai ficando, porque a morte espera ele em Jerusalém. Mais bravo ele vai ficando. Quando ele é novinho ali, ele é mais brandinho, é compreensivo com todo mundo, fala aquelas coisas bonitas, etc. Mas quando vai chegando perto, Jesus olha para os apóstolos e faz críticas duríssimas. Olha para o mundo, faz crítica duríssima. Olha para a sociedade e faz críticas terríveis. Ele vai ficando mais claro, a catequese dele vai tomando um corpo de visão da realidade, da fé para a realidade, da realidade para a fé. Então Jesus, ele segue o espírito do Antigo Testamento, é o espírito de Moisés, fé, realidade, realidade, fé. Por isso que ele tem essas palavras duras lá, conforme ele vai chegando perto de Jerusalém, perto de Jerusalém. Então, São Lucas situa as tentações desse jeito. Repare o diabo. O que é interessante aqui, Jesus, sendo Deus, em nossa natureza humana, Jesus passa pelas tentações. Jesus é tentado. Jesus é tentado. O Espírito Santo, olha que interessante, né? O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. É o Espírito Santo que leva Jesus para ser tentado. Talvez, se perguntasse para Jesus, ó, você quer ser tentado, quer que o diabo apareça para você, quer que ele te tente? Talvez Jesus dissesse não. Mas não tem essa conversa, não tem esse papo. O Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. 40 dias, a quaresma, né? Período da quaresma. A necessidade do jejum, porque Jesus, ele associa então, ele sai daquele jejum prescrito pela lei, aquele jejum obrigatório da lei, e vai para o jejum espontâneo. O jejum que Jesus anuncia é o jejum espontâneo. É sentir o sofrimento das pessoas. Ele decide fazer isso. O Espírito Santo não fala para ele, faz jejum aí, vai ficar sem comer 40 dias. Ninguém fala nada para ele. Ele propõe isso. Ele propõe, por que ele propõe isso? Porque ele tem consciência da fé. É uma pessoa consciente da fé. Então, porque ele tem consciência, ele sente a necessidade de fazer o jejum, de enfrentar os perigos, de não ter medo de enfrentar os perigos. Aqui no deserto, Jesus não conversa com o capeta, não conversa com o diabo. É o diabo que conversa com Jesus. E a conversa que o diabo tem com Jesus é uma conversa muito interessante, porque relembra esses 3 momentos lá: a apresentação no templo, né? A apresentação, o começo e o fim da vida de Jesus em Jerusalém. E a conversa que o diabo tem com Jesus é muito interessante. O diabo, ele usa a Bíblia para tentar convencer Jesus a trair a fé. É impressionante isso. O diabo usa a Bíblia. O diabo usa a Bíblia. O diabo diz assim, ó, a primeira tentação: transforma essa pedra em pão. Jesus não fica batendo papo com o diabo, não se dialoga com o mal, não se dialoga com o diabo, não tem conversa com o diabo. Você percebe, ele está me tentando, portanto você sabe o que tem que fazer. Ao contrário, transforma essa pedra em pão. Não.
Não só de pão vive o homem. Jesus recita o Deuteronômio. Não fica batendo papo com o diabo. Como é que é isso? Para que isso? Não sei o que. Essa primeira tentação é a tentação do poder econômico. Poder econômico. Imagina você poder ter o poder de transformar pedra em pão. É um espetáculo. É o poder aqui, é o poder do dinheiro. A primeira tentação. Você vai ganhar muito dinheiro. Vai ser um espetáculo a sua vida. Não. Não só de pão vive o homem. Depois, outra tentação, a segunda tentação, o poder de dominar. Olha, eu vou mostrar para você, toda essa riqueza desse mundo todo, esse poder, essa política maravilhosa que eu comando, diz o diabo, né? Essa política maravilhosa que eu comando, de dominação de tudo, e todas essas coisas. Tudo isso eu vou te dar. Mas com uma condição: você tem que se ajoelhar diante de mim. É só isso que o diabo pede. Você se ajoelha diante de mim. Aí Jesus responde: somente a Deus você tem que adorar. É só a Deus que você tem que prestar culto. Deuteronômio capítulo 6. O diabo ainda vai além. O diabo cita depois o Salmo para Jesus. Leva Jesus na torre mais alta do templo e fala: se joga daí de cima. Porque diz o Salmo que se você é filho de Deus, você se joga daí de cima, nada vai acontecer com você. Vai vir um bando de anjos no meio do caminho, né? Vai pegar você e vai botar você assim no chão bonitinho, você não vai machucar nada. Olha a perversidade do diabo. A perversidade do mal. Usa a Bíblia para desvirtuar. Usa a Bíblia para tirar você do caminho. Usa a Bíblia para você se afastar do caminho. Esse é o objetivo do diabo aqui. Esse é o objetivo dele. É muito bonito. O Mel Gibson, na Paixão, ele fez como é que se fala isso? Ele fez essa expressão, né, da tentação, né? O diabo está sempre presente. Sempre presente. Então, Lucas relembra muito bem isso, né? O diabo, às vezes, utiliza a Bíblia, a palavra de Deus, para desvirtuar você da fé, para tirar você da igreja, para tirar você do caminho. Tomar muito cuidado, porque o diabo não é assim como você pensa. Olha aqui, eu sou o diabo, tudo bem? Prazer, viu? Tudo bem? Olha aqui, tá vendo meus chifres, meus rabos? Na mitologia popular, né? O diabo tem chifre e rabo, né? Na mitologia popular. Não é verdade também isso, né? O diabo não chega para você e fala: oi, prazer, sou o diabo, tudo bem? Não é assim. Ele é maléfico, ele é sutil, ele te ronda. Por isso São Lucas, como os outros evangelistas, fala assim: o diabo nunca abandonou, nunca desistiu de Jesus, nunca desistiu de tentar Jesus, nunca. Sempre esteve ali. E o diabo viu tudo que Jesus fez também. Multiplicação dos pães, o amor a Jesus aos pobres, as declarações de Jesus. E olha, o texto do Evangelho não diz. Tenho certeza que o diabo estava na sexta-feira da Paixão. Estava no meio do povo lá. Certeza. O que irritou o diabo foi essa capacidade de Jesus dar a vida dele, porque ele quer dar a vida. E não foi vitória do diabo,
O que derrotou o diabo foi a paixão, a Sexta-feira Santa. Então, minha gente, lembremos sempre dos grandes ensinamentos de Jesus. Não dialogar com o mal, nunca. Não dialogar com o mal. Com o mal não se conversa, com o diabo não se bate papo, nunca. Ter essa consciência da fé, da realidade, transformar a realidade num ato de fé e a fé num ato de realidade, sempre. E nunca esquecer disso. Jesus dizia: quando você tira o diabo de uma pessoa, ele volta 7 vezes pior depois. Jesus falava. Então, tomar cuidado. Tome cuidado. É o alerta que São Lucas faz. Simplesmente para mostrar para nós, o objetivo é esse. Simplesmente para mostrar para nós que nós somos capazes de vencer o mal. Jesus não foi capaz? Foi. A natureza humana, que é Deus, divina, não foi capaz de vencer o mal? Foi. Então nós somos capazes também de vencer o mal. Nós somos capazes de vencer o mal. Nós temos esse poder de vencer o mal. Nós temos o poder de dizer não ao mal. Com consciência. Com consciência. Porque o mal sempre vai estar rondando. Sempre. Sempre vai estar rondando. Por isso a importância da fé. A prática da fé. Por isso a importância de tudo isso. Por isso a importância da Eucaristia. Por isso a importância do Evangelho, da palavra. Por isso a importância da missa. A importância da gente rezar. Na Quaresma, na Quarta-feira Santa, Jesus falava sobre essas coisas. A importância da oração, a importância de ser caridoso, mas essas coisas não te faz melhor que ninguém, ele diz. Não te faz melhor. Muitos dizem assim para mim, assim, eu conheço muita gente da Guilhermina. Você não foi na missa hoje? Ah, não, eu rezei em casa. Oh meu Deus! Vou beijar o pé desse fulano porque rezou em casa. Não vou fazer isso, porque é obrigação sua rezar em casa. O que é? Que conversa mole é essa? Não é justificativa para você faltar na missa. Eu assisti na televisão. Bela, né? Como se isso fosse motivo. Jesus falava: os fariseus fazem a mesma coisa. E eles já têm a recompensa deles por fazer isso. Então, rezar em casa, ser caridoso para mostrar que é caridoso, e fazer outras coisas. Isso daí, meu filho, não é motivo. Eu rezei em casa. Grande coisa, rezou em casa, que beleza. Olha só. Não, é obrigação sua rezar em casa. Já é obrigação sua. Jesus falava na Quaresma, na quarta-feira de cinza pra gente. Então, essas práticas que a gente tem que ter, não só na Quaresma, a vida inteira. Essas práticas que a gente tem que ter são práticas onde a gente tem a possibilidade de uma intimidade maior com Deus. É para isso que serve. Esses instrumentos são instrumentos. Eu rezo meu terço todo dia. Que beleza! Vou ter que andar com um turíbulo no bairro. Tem que andar com um turíbulo, algum coroinha colocando incenso. Eu rezo 2 terços por dia. Que bonito. Dá licença, deixa eu beijar seu pé. Vamos incensar você, que maravilha.
é a sua obrigação. Você reza um terço, tem gente que reza 10, está ótimo também. Você não aguenta rezar 10, reza um. Não consegue rezar um, reza meio. Tem preguiça de rezar 10, Ave Maria, reza uma. Tem preguiça de rezar 10, Pai Nosso, reza um só. Mas reze. Isso não faz você melhor. Porque o que nos santifica é a Eucaristia. O que nos santifica é a missa, é o encontro da gente. O que nos fortalece é a Eucaristia. A igreja vive da Eucaristia. Então, cuidado que às vezes você pensa que está falando com uma pessoa muito santa, mas é o capeta na sua frente. Eu rezo tanto, eu rezo o texto. Pode ser o capeta falando para você. Então toma muito cuidado. A oração tem valor, a caridade tem valor, o jejum tem valor. Mas quando você tem consciência da fé e você pratica, não por obrigação, mas você tem essa consciência da fé e pratica, você tem necessidade de fazer, necessidade de respeitar a Deus. Aí a gente vai tendo com a Eucaristia, com o Evangelho, com a palavra, a gente vai ter força para enfrentar o mal. Força para enfrentar o mal. E nunca se esqueça, os Evangelhos falam isso. O mal está sempre rodeando. Davi diz isso no Salmo 50, né? Quando ele faz aquele ato penitencial da vida dele, né? O Davi fala isso, né? O mal está sempre rodeando a gente, né? Sempre está ali, querendo que a gente tropece, que a gente caia, que a gente desanime, que a gente perca. Então, que Deus nos ajude nesse tempo da Quaresma a ser povo de Deus. Queria também encerrar falando da importância da Igreja Católica nesse momento de conflito que a gente está vivendo. A Igreja da Polônia, a Igreja norte-americana, a Igreja da Europa em geral, as paróquias, olha, as paróquias da Europa estão fazendo de coisa boa, recepcionando os refugiados, dando abrigo, dando alimento, dando os recursos para aquelas pessoas sobreviver. A nossa igreja está dando um show, mas tudo assim, ó. Como tem que ser nossa igreja. Então, uma salva de palmas para a nossa igreja na Europa, na Polônia especialmente, nos Estados Unidos, que está fazendo esse gesto tão grandioso de auxílio aos refugiados. A guerra da Ucrânia é uma guerra muito complexa. É muito complexa. Não é uma coisa simples de entender não, como a gente pensa. Não é existe um lado bom do mundo e um lado mal do mundo, hein? Não é assim. Existem as razões de lá e existem as razões de cá. Existem razões históricas, porque quem botou os russos lá na Ucrânia foi o Stalin. Na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes ditadores, né? Um grande ditador, o Stalin, que formou a União Soviética, aquelas coisas todas. Lá, a raiz está lá atrás. E a Ucrânia é a raiz da origem dos russos. A Ucrânia. Você vê a história da Ucrânia no século IX, né? Século IX a.C. É a origem dos vikings. Os vikings é que depois vai dar origem, mais para frente, aos russos. Então, existem razões religiosas, existem razões históricas, existem razões econômicas. Não é uma coisa simples de entender, não. E não caiam nessa, não. Nós somos tudo do lado bom do mundo e eles são tudo do lado mal do mundo. Não é assim.
Não é desse jeito. Na história recente, contemporânea, a gente tem visto isso. Muitas vezes, nós, Estados Unidos, etc., né, nós do lado de cá, nós financiamos a guerra pro lado de lá. E depois esses se tornam contra lá, aqui. Então, é uma coisa muito difícil. Não cai nessa tentação assim de achar aqui nós somos os bons, o Putin é o capeta. Não é assim não. Toma cuidado. Porque existem essas razões mais profundas, né? O Stalin, quando botou os russos na Ucrânia, no lado leste da Ucrânia, ele fez uma coisa boa, na verdade. A Ucrânia se desenvolveu economicamente. O problema é que agora os russos que estão ali no lado leste, que enriqueceram, ficaram ricos, eles agora querem ser da Rússia de novo, não querem ser ucraniano mais, querem ser da Rússia. Então é uma coisa muito difícil, agora, o que a gente tem que condenar é a guerra, é a matança, é o sofrimento causado. Gente, quem mais morre na guerra? Quem mais sofre numa guerra? Me fala. Os pobres. Os pobres. Quem mais sofre numa guerra são os pobres, são as crianças e as mulheres. Não são soldados não. Não é o soldado não. Não é o exército não. Quem mais sofre são as mulheres e as crianças. Numa guerra. Qualquer guerra. A nenezinha que morreu, né? Para tudo. Agora, o que me impressionou, está me impressionando, é a preocupação com os bichos animal doméstico, né? Vocês repararam isso? A preocupação, salvar o cachorro, o gato, não sei o que, aquela coisa. Como em Petrópolis, vocês viram também em Petrópolis, agora caiu a ribanceira, caiu toda aquela negócio. A preocupação do cara que teve um barraco todo caído era o cachorro que estava debaixo para tirar o cachorro. Chamava bombeiro para tirar o cachorro. É uma coisa meio esquisita, né? Isso, né? Parece que a gente está vivendo um pouco o espírito desse filme novo, maravilhoso, chama O Beco do Pesadelo, onde você tem uma crítica, né? Sobre a perda de noção de valores do ser humano, né? O ser humano não tem mais valor nenhum. Outras coisas têm, né? Mesmo nas tragédias. Então, fazer como a igreja está fazendo. O Papa tem falado sobre isso sempre. Condenar a guerra, porque a guerra causa sofrimento aos mais fracos, aos mais pobres. Sempre. O mérito da guerra é outra conversa. Por que você tomou essa atitude? E tomar cuidado para não cair nessa tentação. Nós somos os bons, a Europa Oriental é o mal. Toma cuidado, não caia nessa, porque é uma visão equivocada. E não esquecer que o Putin não é ditador nem nada não, hein? Não é ditador não. Ele foi eleito pelo povo russo. Ele não é ditador, ele não tomou o poder. Ele não é ditador não, você pode falar de ditador, não é ditador não. Ele foi eleito pelo povo russo. O povo quis deixar ele 30 anos lá, deixa lá o povo elegeu. O povo que elegeu. Não tem nada de ditadura não. Então, entender bem essas coisas faz a gente então ter consciência dessa realidade. A guerra é um mal. Ponto final. É mal para lá e é mal para cá. A guerra prejudica todo mundo. E nós também vamos sentir os efeitos da guerra. Com certeza. Vamos sentir. Agora o que eu acho engraçado é que o nosso governo vai lá, dá uns bitoca, uns beijinhos na boca do Putin, né? Entendeu? Comprar um fertilizante que não é o melhor do mundo. O fertilizante melhor do mundo é do Canadá.
É o melhor do mundo. O fertilizante norte-americano é o melhor do mundo. Não é o do russo. Paga o fertilizante, que é milhões, e não tem mais, agora não vai ter fertilizante. Uma espécie de calote esquisito, né? É uma coisa. Agora, tudo bem, né? A gente se aprende caminhando. A gente aprende caminhando. Se a pessoa não está preparada para dirigir uma nação, etc., tem que aprender caminhando, né? Tem jeito, né? O ideal seria estar preparado, né? Não pensar só numa coisa, pensar em várias possibilidades, né? Assim que tem que ser. Porque ficar gastando dinheiro da gente com coisa que depois não leva para nada, né? Isso não pode. A guerra é sempre o mal. Desejar a guerra é sempre o mal. Porque quem sofre na guerra são os mais pobres. É a classe média. Não é esquecer disso, a classe média sofre na guerra. Porque perde casa, perde apartamento, perde carro, perde todas as coisas que ela julga ser coisa maravilhosa para a vida dela, ela perde também. E aí tem que fugir, tem que viver morando no mato, numa cabana, dependendo da comida, dependendo de um monte de coisa. Todo mundo perde na guerra, só não perde os ricos. Os ricos não perdem nada, não, eles ganham mais, inclusive. Passei da conta. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, seu único Filho, nosso Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Mas foi céu dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, caros vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Deus peço os fiéis. A cada prece nós vamos dizer: renovai, Senhor, o vosso povo. Irmãos e irmãs, oremos pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, para que saibamos resistir a Satanás, respondendo com as palavras de Jesus e digamos humildemente: renovai, Senhor, o vosso povo. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo
fruto da terra, do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo vinho, fruto da videira do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Só de purificar-me dos meus pecados e dessa gente toda aqui. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Essa versão. Faça, Senhor, que a nossa vida corresponda à oferta das nossas mãos, com a qual damos início à celebração desse tempo sagrado, desse tempo santo, esse tempo de respeito que é a Quaresma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É vero, na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação te agradecer sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a Quaresma, a observância da Quaresma, desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério da Páscoa, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna com os anjos e os santos, nós te aclamamos, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Que essa Eucaristia nos ajude sempre a viver em comunhão, participação e missão. Senhor, vós que sempre quisesse ficar muito perto de nós, vivendo conosco do Cristo e falando conosco por Ele, mandai o teu Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Recordamos ao Pai nesse momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer esse pão que alimenta e que dá vida, esse vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos na Eucaristia, o Espírito Santo nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. Proteja a Igreja Católica, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança, a coragem de chegar junto a vós na tua paz. Olhe para o Papa Francisco, que ele seja firme na fé,
na caridade. E também a Dom Manuel, que é bispo da nossa diocese, bispo dessa igreja, e ao próximo que virá. Muita luz para guiar o rebanho. Olhai também para os párocos que cuidam das paróquias, que estão na base do povo de Deus, orientando, ajudando, ensinando. Olhe para todos os párocos. Nós te pedimos a ensinar, nos ensine o melhor caminhar na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Mãe da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Jesus Cristo e seus irmãos. A todos que o Senhor chamou para outra vida na tua amizade, especialmente a alma do Seclerbe Vitorino, a todas as pessoas marcadas com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. E a nós que agora estamos reunidos e somos um povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o teu reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Na oração do Senhor, lembremos de ser gratos a Deus, ter muita gratidão no coração, que sejamos pessoas generosas, conscientes da fé, da realidade, da vida. Também vamos agradecer por esse Páscoa tão bonito, né, dessa dedicação do Mustafa Al-Rim, que está em Toulouse, o Amir Al-Rim, e de tantas outras pessoas que a gente sempre guarda no coração e tem no coração. Pessoas que se dedicam, que ajudam, que estão presentes, que rezam como igreja. Agradecer, ser grato a Deus e com amor, muita confiança, rezar a oração que Jesus nos deu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tentação. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a tua paz, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Pode levar. Deus vai te cobrir com a sua proteção. E você vai encontrar segurança em Deus, vai encontrar abrigo, refúgio em Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Não esquece de fazer a asepsia, hein? Cadê esse povo da CB? Vamos lá, minha gente, coragem. Vamos lá. A pandemia não acabou, não. A pandemia não acabou, não.
Deus gravado tem o poder de abençoar e santificar tudo e qualquer coisa. Nós pedimos que saber santifique essas velas e concedei que toda pessoa que em intenção de graça utilizá-la, invocando o nome Santíssimo, receba de vós a saúde do corpo, a proteção da alma, por Cristo nosso Senhor. Jabezi, não sei se você sabe, a posição das mãos também vale. Você não sabe disso?
Uma esperança e fortalece a caridade. Nós te pedimos, Senhor, nos ensine a ter mais fome de fé em Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão da vida, e nos alimente com toda a palavra dele, com toda a alegria do Evangelho, que da boca dele nos vem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentado um minuto, só lembrando os senhores e as senhoras que dia 19 de março é dia de São José, coração do Pai, como diz o Papa Francisco, Cordis Patria, né? Coração do Pai, Pai de Jesus, né? Coração do Pai de Jesus. Então, dia 19 de março, às 6 da tarde, vai ter a missa aqui na igreja, tá bom? E em março também, dia 22 de março, dia 22, dia de Santa Rita de Cássia, nós teremos a missa também aqui em favor das famílias. O mundo está vivendo uma desagregação tão grande, agora por causa da guerra piorou, não é? As famílias é tudo desmantelada, né? Então, lembrar das famílias, rezar pelas famílias. E Santa Rita de Cássia é padroeira, é protetora da família, vocês sabem disso, né? Então, dia 22, eu não lembro que dia que cai, não sei se é de terça, de sexta. Feriado? É, dia 21 é feriado. Feriado de quê? 21 de março? Ah, de março, perdão. Você tá de abril. Bah. Não, Meu Deus do céu! mas de qualquer forma é sexta-feira. Sexta-feira. É sexta-feira. Arrete. Então, dia de Santa Rita, 8 da noite. O São José tem que ser às 6 da tarde. É um sábado. No futuro a gente vai ter missa de sábado também. No futuro. Mas por enquanto, vamos esperar um pouco essa caminhada dessa pandemia, porque a pandemia também obriga a gente a reformular tudo, a repensar tudo, né? Vamos mudando devagarzinho as coisas. Aliás, por falar em mudança, vocês sabem que o Papa convocou o sínodo, né? Um sínodo, que é uma palavra grega que você vê caminho. E o Papa agora nos pediu que nós da paróquia olhemos para a realidade da igreja, na paróquia e na diocese, e que a gente proponha caminhos novos, a gente propõe essas coisas. O Papa Francisco está sendo muito corajoso, é um dos mais corajosos, né? Todos os papas que nós tivemos na história da igreja sempre teve papas corajosos, que enfrentaram governos, estados, reis, etc. Mas o Papa Francisco está sendo muito corajoso no sentido de ele quer que a igreja a nossa igreja tenha um olhar para o mundo, um olhar que não desassocia a gente do mundo, mas a gente tem que ter uma prática sem hipocrisia. O Papa está pedindo isso para a gente, né? A nossa igreja não pode ser uma igreja de gente hipócrita, como é na política. Por que a política é uma coisa tão horrorosa? Por causa da hipocrisia, né? A hipocrisia. É horrível a hipocrisia na política. Não é que a política seja ruim, mas a hipocrisia dos políticos é aquilo horroroso. Eu vejo presidentes aí, atacam comunistas, atacam governos comunistas, atacam fulano, mas por detrás dos panos continuam mandando dinheiro para os caras. É verdade. Não é verdade? Xinga a Venezuela, todo mundo xinga a Venezuela. Mas todo mundo refina petróleo na Venezuela. Por que manda demais? Faz a refinação aqui, ou lá, em outro lugar. Não é verdade? Porque no fundo você está financiando com o dinheiro da gente, financiando as pessoas que não servem. É hipocrisia.
A pior coisa que tem é a hipocrisia. No mundo da religião, no mundo da política, olha, uma coisa terrível. Que é o que a gente tem que condenar. Não é condenar a política, não é condenar a economia, não é condenar... Não, a religião não é isso não. É condenar essa atitude concreta de hipocrisia. A hipocrisia é um fermento do mal, falava Jesus. O fermento dos fariseus, né, que ele falava. O que é o fermento dos fariseus? A hipocrisia. A religião é tão bonita, a lei é tão bonita, falava Jesus. Mas o que esses caras fizeram com a lei, com a religião? Fermento dos fariseus. Não podemos ser assim. O Papa está pedindo isso para a gente. Sabe, a gente tem um processo na paróquia. O Vaticano fez um documento sobre isso, com as questões, com as perguntas. Como é que é a diocese de vocês? Como é que é o bispo de vocês? Como é que é? Tem comunhão? Não tem comunhão? O bispo é autoritário? O padre é autoritário? Qual é a participação? E o Papa Francisco está trazendo uma outra visão de povo. O povo não é só o povo que vem na missa, ele está dizendo. É o povo que também não vem. Que também não vem. E que também faz parte. Também faz parte. Então por isso que o sínodo tem essas 3 palavras importantes. Participação, comunhão e missão. Muito importante, viu? Muito importante. Ter ajudar, né? Ajudar a igreja a caminhar. Aí depois, em 2023, se eu não me engano, vai acontecer o sínodo em Roma, onde todas as dioceses, os países levam então as propostas todas, né, para o sínodo, para depois o Papa fazer um documento final sobre isso. Deus dê saúde para ele aguentar até lá, né? Entendeu? Saúde para ele aguentar até lá. Misericórdia. Então eu já falei de São José, que é 6 da tarde, né? E 19 de março nós temos a reunião do Comitê Viva Leste da paróquia, lá também às 3 da tarde. Cerrando lá 6 horas, eu desço correndo aqui para rezar a missa, né, para todos nós, nesse dia tão bonito que é o dia de São José. Dia da família também, dedicado à família, né? E não esqueça, dia 22, marque lá no seu calendário, todo dia 22, a partir de março, às 8 da noite, teremos uma missa aqui dedicada à família. Rezando pela família, olhando para todas as famílias do mundo inteiro. Claro que agora em março vamos olhar também com mais firmeza para essas famílias destroçadas pela guerra na Ucrânia, né? Na Ucrânia. Uma coisa calamitosa. Vocês sabem que é no Paraná que tem mais ucraniano no Brasil? É na minha terra. Sabe? É no Paraná que tem mais ucranianos no Brasil. Acho que tem 80 mil pessoas, 80 mil famílias ucranianas no Brasil, que moram no Paraná, que ajudou, trabalhando na agricultura, né, nessas coisas, né, trabalhando na indústria, ajudou a fazer o estado do Paraná ser um estado bonito, grande, poderoso economicamente, né? E eles participam, no Paraná eles participam da Igreja Católica também, são católicos, né? Alguns são ortodoxos, mas lá no Paraná não tem essa coisa que tem aqui. É igual no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul não tem esse negócio assim, essa é a igreja tal, essa é a igreja... No Paraná, por exemplo, no Rio Grande do Sul, por exemplo, os luteranos, que é uma grande parcela também, né, de cristãos, eles usam a Igreja Católica para celebrar também. Então acaba a missa, é comum isso no Paraná, no Paraná e Rio Grande do Sul. Acaba a missa, o povo sai, aí vem o pastor luterano e reza no mesma... Bonito, né? É diferente da gente aqui. Aqui a gente é tudo assim. Aquela paróquia de lá, aquela paróquia de lá, aquela paróquia de cá. Lá não tem esse negócio assim muito. Tem? Parece que é tudo separado, né? É bonito. E lá no Paraná e Rio Grande do Sul também é diferente daqui.
Lá no Paraná tem evangélico que dá dízimo para a igreja católica. E tem católico que dá dízimo para a igreja evangélica. Como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, né, Márcia? Em Nova York, nos Estados Unidos, é desse jeito. Muitos evangélicos pagam dízimo para a igreja católica. Por causa da obra social que a igreja católica tem, etc. E muitos católicos também fazem assim também. Não é bonito? Não tem essa coisa de ficar dividindo, né, assim. É esquisito, né? Tá certo? Eu falei de tudo já? Passei da conta? A oração da campanha, vamos fazer. Vocês têm a oração da campanha aí? Campanha da fraternidade, educação, olha que coisa importante. Educação começa em casa, na família, mas o Estado, o governo, nós todos temos uma responsabilidade quanto à educação. Se não educar as crianças e os jovens agora, para um mundo diferente, com consciência ecológica, com tudo, vai acabar o mundo daqui a 60 anos, viu, gente? Né? Porque depender de nós estamos, entendeu? É difícil para nós mudar nosso comportamento, nossa cultura. Mas se a gente começar já a ensinar as crianças, ensinar os jovens a ter um comportamento diferente, um comportamento de preservação da vida. Se não fizer isso, pode marcar no calendário aí, daqui a 60 anos não vai ter ar para respirar em São Paulo, vamos estar ferrado e vai ser um caos, vai ser o fim do mundo mesmo, fim do planeta, né? Fim mesmo. Diz os cientistas, é eles que falam. Rezemos juntos então. Pai Santo, nesse tempo favorável de conversão, de compromisso, dai-nos a graça de sermos educados pela palavra que liberta e que salva. Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos e de esperança no ser humano. Renovai-nos com a tua graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço. Ajudai-nos a proteger uma educação integral, fraterna e solidária. Fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor. Permitais que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e dos pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Por Jesus, teu Filho amado, no Espírito, Senhor que dá vida. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Bom domingo, boa quaresma para todos, coragem, ânimo, viu? Coragem.